Olá, boa noite. Creio que todos aqui conhecem a Aviação Itapemirim. Foi sem dúvidas a maior empresa de transporte rodoviário do Brasil e da América Latina, tendo seu ápice entre os anos 80 e 2000. Infelizmente, por problemas administrativos e financeiros, a empresa em 2022 foi levada à falência e se encontra atualmente arrendada para a Suzantur, empresa de transportes urbanos do ABC Paulista, que criou a nova Itapemirim. Mas, deixando de lado os problemas da empresa, a Itapemirim, por um período, teve sua própria fábrica de ônibus, a Tecnobus. E esse é o tema do Próxima Parada Documento de hoje. Você vai conhecer os modelos que foram feitos pela empresa e como ela surgiu até o seu fim. Fique com a gente, porque aqui é informação, debate e opinião. A primeira experiência da Itapemirim como fabricante de veículos aconteceu na instalação de um eixo traseiro complementar num monobloco Mercedes-Benz de sua frota, procedendo às necessárias adaptações na carroceria. Os objetivos da empresa eram claros. O terceiro eixo aumentaria a capacidade total do veículo, capacitando o mesmo para o serviço de cargas. Em 1975, persistindo na ideia, encarregou a Ciferal de construir um outro exemplar com 3 eixos, com base no chassi Mercedes-Benz O355, para posterior homologação junto ao DNR, atual ANTT. Mais 4 desses protótipos seriam construídos e testados, até que 5 anos depois, em janeiro de 1981, a Itapemirim decidia montar seus próprios ônibus, apresentando o chassi Tribus. A partir dele, a empresa poderia dispor de um veículo com bagageiro amplo para o transporte de encomendas, respeitando a carga máxima por eixo, permitida pelas autoridades federais. Como as grandes fabricantes nacionais ainda não tinham disponíveis chassis de ônibus com 3 eixos, embora logo todos fossem aderir à tendência, a empresa capixaba buscou sua própria solução caseira. Os 27 primeiros exemplares do Tribus foram montados a partir de plataformas Mercedes-Benz O364, com motor turboalimentado de 285 cavalos e terceiro eixo de rodado simples, montado em suas oficinas. Foi natural a opção pela mecânica Mercedes-Benz, já que a ITA era a maior frotista da marca no país e tinha concessionárias pela região sudeste. Uma encomenda de 96 carrocerias foi feita na Ciferal, que, alegando excesso de pedidos, só conseguiu concluir poucas unidades do modelo Dinossauro, de estilo já bastante desatualizado. Este problema se transformou em uma excelente oportunidade que a Itapemirim soube aproveitar muito bem. Em primeiro lugar, substituiu a antiquada carroceria Ciferal pelo modelo Diplomata da Nielsen, muito mais moderno e mais longo, alcançando o comprimento máximo permitido pela recém-aprovada legislação federal, de 13,20 metros. Em meio à campanha de lançamento do novo ônibus, aproveitou para atualizar o visual de sua frota, conseguindo um efeito vibrante e luminoso na nova disposição das cores. Em setembro de 81, o CDI homologa o Tribus
nas versões de 12 e 13 metros, autorizando a Itapemirim a produzi-lo para uso próprio ou para terceiros. A sua intenção era se tornar o mais independente possível dos grandes fabricantes. O chassi tinha base e motor da Mercedes-Benz e elementos mecânicos de terceiros, porém com longarinas e travessas fabricadas e montadas em sua oficina no Espírito Santo. O desenvolvimento técnico do produto continuava normalmente. Além da Mercedes, Cummins, Scania e até Fiat foram testadas pela companhia. Em março de 1982, foi apresentado seu novo projeto, um ônibus rodoviário de 2 eixos, chamado de Superbus, montado sobre o chassi Mercedes-Benz O364, com motor aspirado, porém de carroceria de fabricação própria. Equipado com sanitário, tinha 12,4 metros e capacidade para 42 passageiros. Seu estilo era um misto de Ciferal com Mercedes-Benz. A estrutura era de aço e o revestimento lateral de alumínio, com frente e traseira moldadas em plástico, reforçado com fibra de vidro. No final daquele ano, a empresa já fabricava em média 8 Superbus e 15 Tribus por mês. Embora também fizesse parte dos seus planos a venda para terceiros, nenhum negócio foi feito no país. Buscou-se o mercado externo e unidades foram colocadas em teste na América Latina e na África. A demanda própria, entretanto, era mais do que suficiente para manter a linha de produção em funcionamento, pois, com uma frota de 2.200 ônibus, só a renovação de rotina exigia a Itapemirim a aquisição mensal de 25 carrocerias. Ainda assim, 1983 iniciou com boatos de desativação da produção. Falava-se em dificuldades financeiras, devido a gastos elevados com a expansão dos negócios e com as caras campanhas publicitárias, e também com problemas no terceiro eixo. O último boato teria algum fundamento, pelo menos sob o ponto de vista técnico, já que a suspensão do terceiro eixo, por feixe de molas, vibrava demais, trazendo desconforto para os passageiros e sendo fonte constante de reclamações. Em 1985, foi lançado o Tribus 2, com grandes modificações estéticas e mecânicas. A dianteira, por sua vez, foi uma evolução do Superbus, mantidos os para-brisas, os faróis que foram integrados ao para-choque e a falsa grade, que foi ampliada na extensão da carroceria. Quanto à mecânica, as mudanças mais importantes se prenderam à suspensão, que se tornou pneumática. As rodas raiadas foram trocadas por rodas de disco e o eixo de tração passou a ser o terceiro, como um auxiliar, ainda com rodados simples, ocupando a posição intermediária. O Tribus 2 veio acompanhado pelo correspondente Superbus 2, com igual estilo. No final de 1989, foi apresentado o Tribus 3, um projeto totalmente novo, com estrutura de alumínio, sendo 700 quilos mais leve do que o anterior, de aço e motor Mercedes-Benz mais potente, agora com turbo intercooler de 325 cavalos de potência. A carroceria foi mais uma vez modernizada, ganhando linhas mais limpas,
em relação ao Tribus 2. A grade ficou menor e o para-brisa foi inclinado, sendo agora mais amplo. Na traseira, e posicionadas abaixo e acima da grade de ventilação. As carrocerias de aço, contudo, continuaram a ser fabricadas, utilizando o mesmo design dos modelos anteriores, porém com grade mais estreita, ladeada por faróis retangulares duplos e nova traseira. Denominadas de Superbus e Tribus 2M, foram acompanhadas de uma variante para chassis com motor dianteiro. Tribus 3, chegou uma nova programação visual da frota e, o mais importante, uma empresa especialmente criada para fabricá-lo, a Tecnobus Implementos Rodoviários Limitada. A partir de 1995, Tecnobus Serviços, Comércio e Indústria Limitada. A partir daí, além de ter uma empresa responsável pelo fornecimento de veículos para todas as empresas do grupo, a Itapemirim passava a dispor de uma marca, na qual poderia, finalmente, começar a disputar uma fatia do mercado de ônibus com a concorrência. Nos anos 90, a Itapemirim começou a explorar um novo filão, como montadora, ao projetar um furgão de média capacidade para suprir suas necessidades como operadora logística e distribuidora de cargas urbanas. Este novo desafio teve início 2 anos antes, quando a empresa deu partida a um programa de testes com um Mercedes-Benz 608, com a cabine interligada ao baú, por ela adaptado para a coleta e entrega de pequenas mercadorias em centros urbanos. A capacidade e a altura da plataforma de carga do Mercedinho haviam sido consideradas excessivas para a utilização pretendida, o que levou a empresa a optar por um veículo de projeto próprio, de menor porte e que permitisse maior agilidade operacional. Com carroceria de aço revestida de alumínio, o novo veículo possuía cabine integrada ao compartimento de carga e portas deslizantes dos dois lados, facilitando a frequente entrada e saída do motorista nas operações de entrega e encomendas. Montado sobre o chassi Agrale de motor MWM e de 3 cilindros, com 63 cavalos de potência, significou mais uma tentativa de produção no país de um veículo de porte e capacidade intermediária. Chamada de Clip, a produção seriada teve início em 1991. 50 unidades ao ano era o objetivo da empresa, trocando toda a sua frota leve de carga de 200 veículos pelo novo produto. Em paralelo ao Clip, foi desenvolvido o Cargo Car, transformação de monoblocos Mercedes-Benz O355, usados em grandes furgões para carga, com grande capacidade e cabine-leito para motorista e ajudante. Foram entregues, naquele ano, 60 Cargo Cars. Enquanto a produção de furgões só aumentava, a de ônibus vinha diminuindo, resumindo-se naquele ano a menos de 8 unidades mensais. Em meados da década de 90, seus ônibus rodoviários foram mais uma vez renovados, sendo bem parecidos com o Mercedes-Benz O400. Chegava ao mercado o Tribus 4 e o Superbus 4. Em 1999, a operadora optou por reequipar parte da frota com produtos Buscar e Marco Polo, reduzindo a dependência de carrocerias próprias. Um novo modelo rodoviário ainda foi preparado, o Colabus, em 2003, do qual poucas dezenas foram construídas. Estes seriam os últimos ônibus da empresa a terem carroceria própria. O Colabus foi desenvolvido em uma homenagem ao dono e fundador da empresa, Camilo Cola.
A Itapemirim chegou a preparar um protótipo de caminhão semipesado, com chassi Mercedes-Benz LP 1621, com terceiro eixo e cabine integrada ao baú, projeto que logo foi abandonado, já que, a seguir, a fabricação de furgões também foi suspensa, dada a grande oferta de vans e veículos leves de carga que surgiu no mercado ao longo da década. Assim, aos poucos, a Tecnobus perdeu sua função, ficando reduzida à prestação de serviços de manutenção e reparo de frota de ônibus e caminhões do grupo. Diversos projetos foram discutidos ao longo dos anos 90, e todos eles ficaram pelo caminho. Um deles era a fabricação de um ônibus intermunicipal com motor dianteiro e chassi próprio. Outro projeto era a introdução de transmissão automática no Tribus. Havia também planos para a reestilização e chassi próprio para o furgão Clipe. Foi descartada a construção de uma fábrica exclusiva para a produção de ônibus e furgões, liberando as oficinas de Cachoeiro, onde todos os veículos eram montados para atendimento à frota operacional. Bom, a gente chega então à conclusão deste vídeo, né? Pensando, como seria a Itapemirim, ou melhor, a Tecnobus nos dias atuais. É o seguinte, a partir dos anos 2000, a Itapemirim passou por diversos problemas financeiros, administrativos, de gestão e lá vai cacetada. E assim, a continuação da Tecnobus até determinado ponto seria insustentável, visto que a Ita, a partir dos anos 2000, seria só ladeira abaixo. Imagina só, a Tecnobus junto às operações da Itapemirim, lá em 2016, quando foi decretada a recuperação judicial, e em 2022, quando foi feita a companhia aérea, já na gestão Piva. Pensa só um pouquinho na confusão que seria. Imagina só o caos que estaria instalado na empresa. Com certeza hoje, com a falência decretada e a Tecnobus, caso ainda estivesse operando, as dívidas seriam ainda maiores, muito maiores, com total certeza. E isso também afastaria muita gente, inclusive a Suzantur, de arrendar as operações da empresa. Acho que a Tecnobus acabou no momento certo, nos últimos anos de glória da Itapemirim, antes da empresa começar a afundar. Conseguiu ao longo dos anos fabricar veículos excelentes, de muito bom gosto, e que conseguiam satisfazer as necessidades da empresa. Foi bom enquanto durou, e a saudade fica lá no coração. Encerramos hoje mais uma edição do Próxima Parada Documento. Curta, comente e compartilhe. Voltamos amanhã aqui no canal com o Jornal do Ônibus e as principais notícias do mundo rodoviário para você. Não perca nenhum vídeo de nosso canal. Boa noite e até semana que vem.